Assim como há novas formas de corrupção e muitas diferentes formas de corrupção, há diferentes formas de propina. Eu não posso falar aqui que o que o Bolsonaro está fazendo é propina, mas é só ligar os pontos aí, não tem muito ponto para ligar é um ao outro. As igrejas estão ajudando o Bolsonaro a conseguir assinaturas para o novo partido dele, aquele aliança fascista lá. O partido dele cujo logo é feito com balas de revólver. O Bolsonaro quer criar um partido para abocanhar dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral no ano que vem. E ele tem um prazo de tempo curtíssimo para isso, para conseguir tantas assinaturas. Então, ele está pedindo apoio de igrejas evangélicas. Em troca, eu, você, todos nós vamos pagar a conta de luz dessas igrejas evangélicas. É assim que ele paga o apoio, o favor, porque ele não pode pagar diretamente, porque seria corrupção, daria impeachment, mas ele pode pagar indiretamente. Vou falar disso, vou falar sobre tudo como é isso e como isso é imoral, mas antes, se você é contra isso, se inscreve no canal. Você é contra pagar conta de luz de igreja que você nem frequenta? Se inscreve no canal, é 1 segundo, é só clicar em inscrever, de graça, e aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias e leva a verdade às pessoas, então se inscreve, vai, 1 segundinho, clica. Agora, vamos falar sobre isso. O Bolsonaro mandou para o Ministério de Minas e Energia, pediu um estudo, porque ele quer fazer um decreto, e o Ministério de Minas e Energia já escreveu a minuta do decreto, quer dizer, um esboço, tá? Já está escrito, falta mudar uma vírgula ou outra. Para quê? Para que o governo possa subsidiar conta de luz de templos religiosos. Templos religiosos aí não precisa ser igreja evangélica, pode ser qualquer tipo de igreja. O que é subsidiar? Subsidiar é o seguinte, é quando alguma coisa está cara demais para o consumidor, o governo vai lá e põe dinheiro público no preço daquilo. Vamos supor, o governo argentino subsidiava a conta de luz de todos os cidadãos, tinha um subsídio. É o que acontecia, a conta de luz que era para vir, vamos supor, R$100, o governo pagava 30% da conta de luz de todo mundo. E aí a conta vinha só 70. Depois entrou o Macri e parou isso. Tá, o Bolsonaro quer, com dinheiro público, pagar parte ou total da conta de luz de templos religiosos que usam muita luz, ou seja, só os maiores templos. A igrejinha católica ali da esquina, que parece grande, mas que quase não gasta luz, não tá nisso. Tá uma basílica grande, sim, ou esses templos evangélicos enormes. Em uma igreja evangélica a gente vê comparando, você já entrou em igreja católica e em igreja evangélica você vê a quantidade de luz que tem numa igreja evangélica e numa igreja católica é bem menos, é um lugar mais escuro, mais diferente o tipo de iluminação. Pois bem, as igrejas evangélicas serão as principais beneficiadas e não há dúvidas disso, não há dúvidas. O estudo era para ver quanto isso ia custar. Aí perguntaram para a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica do Brasil. E a ANEEL falou, não temos como saber quanto isso vai custar. Mas, comparado ao orçamento do governo, não deve ser muito. Ou seja, comparado a um orçamento bilionário de quase 100 bilhões que tem o governo para esse tipo de investimento, não é muito. Mas é dinheiro meu e é dinheiro seu. E aí a ANEEL deu uma alternativa, falou, não, para não custar nada para o governo, porque toda vez que se tira dinheiro de algum lugar, não, porque se coloca dinheiro em alguma coisa, você tem que tirar de outro lugar. Então a ANEEL deu uma outra solução. E aí o Bolsonaro ainda não assinou o decreto porque eles estão modificando. A solução é, em vez de tirar dinheiro de algum lugar, que o Paulo Guedes foi contra, o Ministério da Economia foi contra, porque falou, pô, a gente está cortando gasto, você quer colocar um gasto a mais? Não, em vez de tirar de algum lugar, que já seria dinheiro público pagando conta para a igreja evangélica, não, vamos taxar, colocar uma taxa na conta de luz de todo mundo, aumentar um pouquinho a conta de luz de todo mundo, e aí paga essas contas de luz das igrejas evangélicas, porque muita gente não sabe, mas a minha casa, a sua casa, de todos nós, é ligada na rede de baixa tensão. Então a gente paga um valor fixo pela energia elétrica o mês inteiro. Aí, claro que tem bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde, que cada mês está mais caro ou mais barato, mas é o mesmo valor o mês inteiro. As igrejas evangélicas, os shopping centers, ou seja, quem gasta muita energia, não está ligado no mesmo poste da minha casa e da sua casa. Eles estão ligados a uma rede de alta tensão. Essa rede de alta tensão, porque consome muito, 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 tem horários de pico. E esses horários de pico, geralmente é das 5 da tarde até as 8 da noite. Em cada estado ou cada cidade, dependendo de quem administra, vai mudando. Tem lugar que é 5h30 às 8h30, tem lugar que é das 6 às 9.
Mas enfim, tem esses horários de pico. Nesse horário de pico eles pagam mais. Então eles pagam menos durante o dia e mais durante o fim da tarde, que é exatamente quando ocorrem os cultos evangélicos. Só um exemplo, no Templo de Salomão, aquele templo gigantesco construído pela Igreja Universal, do Edir Macedo, que é assim como o Bolsonaro, dono da Record, eles têm culto todos os dias nesse horário que é o horário de pico. Nesse horário de pico eles pagam 300% a mais pela luz. Então, eu pago uma coisa, eles pagam a mais porque eles usam muito, muito e muito. Então, quando tem alguma crise hídrica, alguma crise de geração de energia elétrica, a culpa é deles, porque a culpa é de quem gasta muito, porque eles gastam mais que 1000 casas juntas. Então, quando, vamos ter que fazer racionamento de energia, muita gente que é mais jovem não lembra disso, mas antes do Lula, tinha racionamento de energia. Era muito comum racionamento de energia. Você ficava um dia sem, 2 dias com energia. Ou 10 horas sem energia, 20 horas com energia. Era muito, mas muito comum. Então, tá tendo problema de energia no Brasil. Teve em São Paulo faz um pouco tempo, porque não tinha chuva e não tinha como gerar energia. Tá, o Bolsonaro agora ele quer, dane esse problema de energia, ele quer abater a conta dessas igrejas evangélicas. Aí, em troca, o que fazem as igrejas evangélicas? Eles coletam assinaturas para o partido Aliança Fascista do Bolsonaro. Então, isso é um tipo de propina indireta, que o Bolsonaro não pode dar um decreto assim, estou dando dinheiro para as igrejas. Bom, ele até pode, mas fica muito na cara. E aí o Bolsonaro ele conta com a inércia, ou seja, os deputados de oposição, os senadores muito parados, que não denunciam isso lá na Câmara, os deputados. Claro que agora não está tendo sessão, mas quando tem, eles não vão lá em grupo, em bloco, falar, eu quero impeachment, isso é propina. Isso é propina. A Igreja Universal está recolhendo assinaturas para o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá e paga a conta de luz deles com dinheiro público, nosso. Isso é propina, toma lá, dá cá. Não tem como, não tem desculpa. E uma coisa, você pode gostar de igreja, não gostar de igreja, ser evangélico, ser ateu, ser católico, budista, qualquer coisa, não importa. Mas você tem que concordar que é imoral todo mundo pagar a conta de luz de um templo religioso. As igrejas já não pagam IPTU, não pagam ICMS. No fim do ano passado, o Bolsonaro assinou e as igrejas não vão pagar ICMS por 15 anos. Então elas não pagam mais ICMS. Estavam pagando, não pagam mais. Não pagam imposto pelo dinheiro arrecadado, ou seja, pelo dinheiro do dízimo. Tem um vídeo que saiu faz poucos dias, o Edir Macedo falando, Deus não quer que você faça oração, Deus quer que você coloque a mão no bolso, tem que dar dinheiro. E quantas vezes, não tem dezenas de vídeos dele falando isso. Tem até um vídeo dele num iate, muitos anos atrás, falando, você tem que pedir dinheiro mesmo, tem que pedir que eles dão, os otários dão dinheiro. E chamando os caras de otário mesmo, porque ele quer dinheiro, ele é dono da Record, bilionário, o Silas Malafaia, milionário, são todos milionários, estão cagando dinheiro, mas eles querem sempre mais e mais e mais. É a ganância. E eu não sei se existe céu e inferno, você pode ser cristão ou não sei, a gente não sabe. Mas se existe inferno, eu tenho certeza, tem um lugarzinho ali reservado para essa galera. Porque criticaram tanto o Porta dos Fundos por insinuar que Jesus era gay. Olha, eu tenho certeza que Jesus não está nem aí de insinuarem se ele é gay ou não, mas de usarem o nome dele para pegar dinheiro, para fazer política e para apoiar fascistas. Isso tá, porque eu lembro que na Bíblia tinha uma coisa que aí na Bíblia, palavras de Jesus, não foi palavra de outra pessoa, é mais fácil passar um elefante ou era um camelo, depende da tradução, por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles estão todos bilionários, esses pastores. Eu tenho um exemplo, só para ver como a igreja não paga imposto, como é praticamente uma máfia que eles fazem com a política. Tinha uma senhora que morava num casarão em Santos, uma casa bem grande, e a casa era tombada porque é patrimônio histórico e a casa não pagava IPTU. Então a casa não pagava IPTU, ela podia morar lá, mesmo sendo uma senhora de classe média baixa, mais ou menos pobre. É o que aconteceu. Num belo dia, a prefeitura chegou e falou para ela, a partir desse ano a senhora paga IPTU. E o IPTU lá era caro, bem caro. E ela falou, não tem condição nenhuma de pagar IPTU. E falaram, se você não pagar IPTU, nós vamos te cobrar de alguma outra maneira, mas você tem que pagar. Aí a senhora, fazer o quê? Mudou. Ela se mudou de casa, foi morar numa casinha pequenininha. Não passou 6 meses,
virou uma igreja evangélica com isenção de IPTU. A igreja evangélica está lá e não paga IPTU. Então, cobraram a senhorinha só para ela sair de lá. Falou, sai daqui que a gente quer fazer uma igreja. Algum conhecido quer fazer uma igreja de algum vereador ou do prefeito, não se sabe de quem. Alguém quer fazer uma igreja e fizeram uma igreja. A igreja não paga IPTU. Então, a senhorinha pobre era obrigada a pagar. A igreja evangélica arrecadando dezenas de milhares de reais por dia, não paga nada, nada. Essa é a imoralidade no Brasil, e só acontece no Brasil. Em outros países, igrejas pagam algum imposto, não é o mesmo imposto que outras coisas, mas pagam algum imposto ou por propriedade, em alguns países não, ou pelo que arrecada, ou por algumas coisas. Aí tem muita igreja, eu lembro na Polônia é bem comum, porque paga imposto, as igrejas pedem doação não em dinheiro. Às vezes pedem dinheiro, mas às vezes pede doação de outras maneiras. Doa material de construção, doa isso, porque aí não paga imposto. Ou faz um evento beneficente, que aí no evento não paga imposto pelo que foi vendido. Mas no Brasil não, elas arrecadam quanto quiserem, dá para lavar dinheiro. Como é fácil lavar dinheiro, é só abrir uma igreja evangélica e falar, eu tive tanto de dízimo, quem é que vai falar que não? Hoje eu tive 50 mil reais de dízimo aqui, vem um cara aqui me deu 50 mil reais. Não interessa se é dinheiro sujo, se é dinheiro limpo, não paga imposto. Tá lavado o dinheiro. O Flávio Bolsonaro perdendo tempo com a lojinha de chocolate dele e comprando e vendendo imóveis. Se ele abrisse uma igreja evangélica, ele não precisava nem ter fiéis, ele conseguia lavar o dinheiro dele. E eu não estou falando que toda igreja evangélica é para lavar dinheiro, não. Tem muita igreja evangélica séria. Inclusive, acho que a maioria das igrejas evangélicas pequenas de bairro são sérias. Mas essas grandes, desses bilionários, não são, a gente sabe que não são. E estão recebendo do governo diretamente, com a isenção do ICMS e agora com subsídio na conta de luz e com tantas outras coisas que o Bolsonaro faz para eles, estão recebendo para apoiar a criação de um partido fascista. Então, se existe inferno, anota. Tem um lugarzinho reservado com o nome dessa galera toda, porque eles vão ficar lá para sempre. E eu espero que exista, porque eu quero ver eles lá. Eu espero que também, se existir céu, tenha uma câmera para eu poder ver ali o Bolsonaro sofrendo e dar risada. Porque eles usam o nome de Deus, de Jesus, eles usam a religião, a fé das pessoas para enganar. E a gente vê pastores como o Eduardo Cunha, onde é que ele está e que tipo de pessoa que ele é. Tem um outro pastor, o Feliciano, cheio de acusação de abuso sexual. Só para dar 2 exemplos de políticos. Marcelo Crivella, tantos outros, eles saem da igreja, a igreja pede voto, que é ilegal, viu? A igreja pedir voto dentro do culto, dentro da cerimônia religiosa, mas eles pedem, tem vídeo em Igreja Universal deles pedindo para votar no Bolsonaro e falando que o Haddad era do demônio. Tem vídeos. Ninguém vai preso, ninguém denuncia isso, ninguém manda prender. E se alguém for lá em Brasília, eu acho que eles não têm nem coragem, um deputado de lá em Brasília, e falar, não, tem que mudar isso, porque estão pedindo voto dentro da igreja. Acho que o cara vai ser crucificado em pessoa, porque, você está falando mal da religião dos outros. Não estou falando mal de religião nenhuma. Mas tem os sérios e tem os que não são sérios. Assim, quando falam mal da polícia, tem 90 policiais sérios que fazem um excelente trabalho e 2 que fazem alguma coisa errada. Aí todo mundo, a gente fala desses 2, fala, vocês odeiam a polícia. Não. Os outros são sérios, estão falando desse 2. Com a igreja é a mesma coisa. Pode 90% das igrejas fazerem um trabalho sério, mas tem desses bilionários, que não fazem. E eles usam a fé do povo, a inocência do povo, e é o que eu falei ontem num vídeo. Eles querem o emburrecimento do povo, porque aí é mais fácil pegar o rebanho para eles. E aí, assim, é rebanho mesmo, porque como se fosse gado, como se fosse ovelha, alguém que não pensa, que vai fazer o que eles mandam. Porque se a pessoa pensar por si mesma, a pessoa não vai atrás do que fala o pastor. Se a pessoa pensar por si mesma, a pessoa fala, por que eu vou votar no Bolsonaro só porque esse cara tá mandando? Por que eu não vou votar no outro? Eu não vou nem ver os programas de governo, não vou nem ver o passado do Bolsonaro, o passado do outro político, vou votar nele só porque esse cara tá mandando? Não, mas se a pessoa tiver esse projeto de emburrecimento, quanto mais ingênua for a pessoa, mais ela vai falar, o pastor mandou, eu vou. E aí elegem esses caras. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Concordando ou discordando, deixa o comentário. Eu gosto quando discordam também, eu gosto. Tem gente que fica ofendida, discordaram de mim, quer fazer resposta. Não, discordou, concordou, comenta. Sendo com educação, tô lendo, eu gosto. Falou.